Olá, eu me chamo Carolina Martinez Bonora, sou aluna de iniciação científica orientada pelo professor Dr. Maurício Frota Saraiva. E hoje eu irei apresentar a pesquisa desenvolvida ao longo do último ano, a qual abordou a síntese e caracterização de compostos orgânicos análogos ao geraniol com potencial atividade antineoplásica, ou seja, anticancerígena. Mas afinal, o que é o câncer? O câncer consiste no conjunto de doenças provenientes do crescimento desordenado de células anormais, sendo que desde sua descoberta ele apresenta-se como um dos principais problemas de saúde ao redor de todo o mundo. Somente no ano de 2020 foram constatados mais de 19 milhões de casos em âmbito global, dos quais decorreram mais de 10 milhões de mortes. No Brasil, por sua vez, entre os anos de 2020 a 2022, foram constatados mais de 600 mil novos casos. Então, não tardou para que, desde sua descoberta, buscasse se desenvolver métodos terapêuticos como forma de combate, como possíveis tratamentos da doença, as quais abrangem hoje em dia 3 vertentes: a radioterapia, a cirurgia e a quimioterapia. Por outro lado, a fitoterapia consiste em uma área relativamente nova, a qual busca estudar as atividades terapêuticas exercidas por plantas. E apesar de tratar de uma área nova, a prática que ela aborda é antiga, uma vez que desde os primórdios é comum a utilização de plantas no combate a doenças, o que se demonstra como algo extremamente vantajoso, uma vez que as plantas são recursos extremamente abundantes, elas apresentam um vasto leque de atividades terapêuticas, além do que os seus compostos, muitas vezes os metabólitos secundários, apresentam atividade específica sobre dadas patologias. Dentre esses metabólitos secundários, encontram-se os terpenos, cuja estrutura é pautada apenas em átomos de carbono, hidrogênio e, em alguns casos, oxigênio. Dentre eles, é possível citar o geraniol, cuja estrutura é demonstrada abaixo, tratando-se de um álcool monoterpênico acíclico e cuja atividade anticancerígena sobre diversos tipos de tumor fora constatada em diversas pesquisas ao longo dos últimos anos. Assim, com base no que for apresentado, a presente pesquisa teve como objetivos a síntese, caracterização e purificação de 6 compostos análogos ao geraniol a partir da utilização de aminoácidos, sendo que esses compostos foram denominados como 1A, 2A, 3A, 1B, 2B e 1C, e suas caracterizações foram realizadas a partir de 3 técnicas de espectrofotometria: a da região do infravermelho, ressonância magnética nuclear e, por fim, de massas de alta resolução. De modo geral, todas as sínteses envolveram 4 etapas. A primeira é a reação de síntese, a qual, em um primeiro momento, envolveu uma síntese padrão para obtenção de um intermediário comum, o brometo de geranila. Ou seja, foi a partir da formação desse que as demais sínteses foram viabilizadas. Nessa etapa, também se utilizou a técnica de cromatografia em camada delgada, a qual viabilizou o acompanhamento da reação, de modo a se observar se o produto desejado fora de fato formado. Em seguida, o meio reacional passou para a extração do tipo líquido-líquido, na qual a fase aquosa foi separada da fase orgânica. Essa fase orgânica, então, passou para a etapa de evaporação, a qual utilizou um rotoevaporador, de modo a viabilizar a separação dos solventes utilizados do produto ainda impuro, que então, por fim, passou para a etapa de purificação, a qual foi realizada a partir da técnica de cromatografia em coluna flash, de modo a viabilizar a separação das impurezas do produto, agora sim, puro. Sendo que essa última etapa também envolveu o uso da cromatografia em camada delgada para se observar as saídas do produto e da impureza. Com isso, então, os resultados obtidos foram sumarizados na tabela ao lado, e é importante ressaltar que a ausência do composto 2A decorre do fato de esse ser um composto intermediário, que não passou nem pela etapa de purificação nem de caracterização. Então, como se observa na tabela, o brometo de geranila foi o composto que apresentou o maior rendimento, no valor de 96%. E, além disso, a partir das análises dos espectros, foi possível, então, confirmar a formação de todos os produtos desejados. Então, é possível concluir que todas as sínteses foram realizadas com êxito, uma vez que todos os produtos de interesse foram formados, sendo que apenas 2 deles apresentaram rendimentos considerados altos. Os demais apresentaram rendimentos moderados, de modo a indicar que suas metodologias de reação devem ser estudadas para serem posteriormente aprimoradas. Por fim, eu gostaria de agradecer ao meu grupo de pesquisa do LACEN Bio, principalmente ao meu professor orientador,
a Unifei pela infraestrutura, a Fiocruz pela realização das espectrofotometrias de massas e ao CNPq pelo suporte financeiro. Muito obrigada!